Ed Renekiewicz ataca novamente, tenta lacrar no Natal. E eu quero ver esse vídeo aí dele junto com você. Então vamos ver aí o que o Ed Renekiewicz ele falou. O Natal é Deus absolutamente acessível no menino fraco, vulnerável. E é tão extraordinário e maravilhoso que o menino cresce, fica forte, ganha fama, é adorado, é seguido, é glorificado como um rei, porque quiseram fazer dele rei, é literalmente endeusado, mas ele não deixa de ser fraco, vulnerável e acessível. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que Jesus recebe o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Conosco quem? Nós quem? É Deus no meio de nós. Deus ao nosso lado. Ao lado de quem? Ao lado do rico, do pobre, do preto, do branco. Ao lado do masculino, do feminino. Ao lado de todas, de todos, de todas. Nesse Natal, eu não sei onde você está. Eu não sei se você está numa casa cheia de gente, cheia de festa, numa mesa farta. Mas uma coisa eu sei, Jesus está aí com você. Eu não sei onde você está. Eu não sei quem falta na sua mesa e que dor existe no seu coração. Esse é o primeiro Natal sem alguém que você ama. Talvez esse alguém que você ama não está nesse Natal, mas uma coisa eu sei, Jesus está com você nesse Natal. Eu não sei se você está num hospital. Jesus está aí. Eu não sei se você está num presídio. Jesus está aí. Porque o Natal não é outra coisa senão Jesus, Emanuel, Deus conosco. Deus comigo, Deus com você. Deus em nós. Deus por nós. Um Feliz Natal. Bem, pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Amigo Jesus, um canal que a gente fala sobre vida cristã, que a gente fala sobre teologia, a gente fala aí sobre, também comenta alguma coisa que acontece aí na cultura pop, como essa questão do Ed Renekiewicz, né? E ele acabou soltando essas aí que o Natal é para todos e tudo mais. Mas o que de fato aí a gente já fez aqui um vídeo aqui no nosso canal, né, falando sobre Ed Renekiewicz, quando ele falou ali que a Bíblia não é a palavra de Deus, e já tem um tempo que ele tem utilizado dessa estratégia. E aqui que eu quero falar um pouco sobre a estratégia de marketing do Ed Renekiewicz, até porque, como eu estou aí terminando a faculdade de marketing, quando você estuda marketing, você conhece alguns padrões que as pessoas usam. E o Ed Renekiewicz tem um padrão deles, que é o padrão de trazer ali algum conteúdo ou alguma fala chocante e as pessoas ficarem falando dele logo após disso. Ele começou isso desde quando ele falou ali da passagem da mulher samaritana. Quando Jesus ele foi ali, estava em Samaria, eles acabaram estando ali num poço, ele encontrou uma mulher, que era uma mulher ali, tinha vários maridos e tudo mais. O Ed Renekiewicz pregou sobre essa passagem, dizendo que quando Jesus ele fala ali, beber da fonte de água viva, ele não está falando da água viva espiritual, mas ele está falando ali de certa feita de fazer referência ao fluxo masculino. A partir dessa fala polêmica do Ed Renekiewicz, você vê que ele começou a reprisar esses padrões de sempre falar uma coisa polêmica e sempre estar ali na mídia, né? Ele fala algo polêmico, todos repercutem e depois ele fica em evidência. E com o passar do tempo, esse grau de polêmica que ele vai colocando vai aumentando, né? Como por um exemplo o último vídeo que a gente fez aqui, né? Que ele acabou dizendo ali sobre a questão da palavra de Deus, sobre a Bíblia não ser mais palavra de Deus, que a igreja comete bibliolatria, que inclusive é um vídeo que tem aqui no nosso canal. Se você quiser assistir, clica aí no card, é um vídeo muito interessante. Mas tudo isso que ele faz é uma estratégia de marketing para influenciar as pessoas e levar quem puder para o lado dele, né? Ou seja, ele vai lá, vai falar sempre a polêmica, vai ficar em evidência. E quem aderir ao discurso dele, porque ele é muito bom de discurso, ele vai levar. Quem não é, e aí ele vai ficar falando ali geralmente que a pessoa ela é um herege. Mas só que tem um segundo ponto aqui que é muito interessante, que eu gostaria de falar, é que o Ed Renekiewicz, ele não prega mais o cristianismo. Se você for ver, a pregação do Ed, ela é completamente diferente de outras figuras
como Augusto Nicodemos, Luiz Saião, Franklin Ferreira, o próprio Paulo Júnior, dentre outros que estão aí, né, o Douglas do Jesus Cop, dentre outros que estão aí, a pregação dele é diferente demais dessas pessoas. E geralmente ele acaba rogando para ele mesmo o status de ser o pregador que vai falar e que sabe aquilo que a nova geração quer saber sobre o Evangelho. Mas e os outros? Mas uma das questões que acontece é que ele não é mais cristão, porque a pregação dele não é o Evangelho, mas a pregação dele é algo que tem a ver ali com o progressismo. Ele quer adaptar o cristianismo ao progressismo atual. Logo, o Kivitz, ele é um marxista progressista que usa da palavra de Deus ali para trazer suas ideias. Ele fica tentando utilizar ali da igreja, da Bíblia, para trazer as suas ideias progressistas e tentar propagar as suas ideias progressistas. Logo, ele não é um cristão. O fator que comentamos no último vídeo que a gente fez dele duvidar ali da palavra de Deus, questionar a veracidade da palavra de Deus, já mostra que ele não é. Já mostra que ele está interessado em pregar em outra coisa, que não é aquilo que é o Evangelho de Cristo. E a ideia dele acaba batendo muito com essas ideias aí progressistas. O que ele quer é um cristianismo adaptado para o dia de hoje. Ele quer pegar ali o cristianismo e quer adaptar as pautas que existem aos dias de hoje. Mas aí que tem uma questão que a gente precisa questionar. A gente pega um versículo na Bíblia que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E aí que tem uma questão. Se a Bíblia fala para a gente não se amoldar ao mundo, por que tem então que pegar e a gente tem que aderir hoje às pautas desse mundo para pregar o Evangelho, a ponto de desconsiderar coisas que o próprio Evangelho fala? Então, isso é algo muito tenso que acaba acontecendo e que mostra que ele não segue mais aquilo que a gente chama de Evangelho, não segue mais a Bíblia. Ele é um marxista que quer influenciar cristãos desapercebidos a isso e gerar confusão entre os descrentes, porque às vezes ele vai lá, ele fala uma coisa, os descrentes eles pegam e repercutem, e eu já vi muitos descrentes virarem e falar assim: porque esse cara aí tá pregando aquilo que a igreja deveria pregar, porque esse cara aí tá pregando o verdadeiro evangelho, sendo que não é verdade. Gente que fala que ele é o que prega o verdadeiro evangelho, gente não cristã. Ou seja, é algo que vem para confundir, onde ele não prega mais aquilo que é a palavra de Deus, mas tenta adaptar a palavra de Deus para o nosso mundo novo, que é tão sábio que a gente está conseguindo melhorar o mundo a cada dia, não é verdade? O mundo só melhora a cada dia, por isso que a gente tem que se render àquilo que o mundo está falando e não de fato pegar a Bíblia e interpretar o mundo e até mesmo questionar e exortar o mundo, as pessoas, por aquilo que elas têm feito. Por isso que a Bíblia que deve ser o nosso ponto-chave, que deve ser aquilo que a gente define, porque a Bíblia ela é definidora, ela é a palavra de Deus, ela é o crivo que vai vir ali e vai nos mostrar como ser parecidos com Jesus. Fora isso, não vai ter. É por isso que o Ed René Kivitz, ele fala tanto de atualizar a Bíblia, porque ele quer atualizar a Bíblia para o mundo novo. É simplesmente isso. E ele fica falando e fica comentando sobre isso e fica fazendo pregações sobre isso, porque o interesse principal dele é de fato mudar aquilo que a gente vê como evangelho, é de fato trazer um outro evangelho. Inclusive tem uma parte no determinado vídeo que ele chama Paulo de machista, misógino e racista. E isso é muito complicado, porque isso é falar que as cartas de Paulo, elas são cheias de preconceito, cheias daquilo que é de fato contra as pessoas, e isso é muito complicado, é uma acusação muito séria, é uma acusação muito complicada contra o Paulo. E outra, quem que é ele para definir isso, dessas cartas? Por que ele é o maioral que define essas coisas? Quem que colocou ele como papa da igreja para definir essas coisas? A Bíblia fala hoje porque é a palavra de Deus, a Bíblia fala hoje porque é a palavra viva, a Bíblia fala hoje porque o Espírito Santo nos guia em sua interpretação, na busca dos seus sentidos profundos, além da literalidade e temporalidade, nos capacita a interpretar esta palavra, levando em consideração as transformações históricas que a sua mensagem deu origem.
Diz o salmista que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Também por essa razão é urgente afirmar que a Bíblia fala hoje. Enquanto a Bíblia fala, há luz. Quando a Bíblia é silenciada, o mundo regressa às trevas. Quando a Bíblia é lida como um texto seco, aprisionado no tempo, e interpretada literalmente, reina a escuridão. Quando prevalece a crença de que se deve afirmar apenas o que a Bíblia falou ontem, retornamos à densa noite de um mundo onde os homens valiam mais do que as mulheres, judeus valiam mais do que os gentios, ricos valiam mais do que os pobres. A mera repetição do que a Bíblia falou ontem perpetua pecados como racismo, sexismo e xenofobia. A Bíblia fala hoje. Levantemos as nossas vozes para anunciar a palavra viva de salvação, redenção e libertação. A Bíblia fala hoje. Amém. Logo ele prega o progressismo usando a Bíblia, como a gente acaba vendo. Ele não está pregando a Bíblia, ele não está pregando o Evangelho verdadeiro. Pelo contrário, o que ele está pregando é o progressismo e está usando a Bíblia para isso. E para comentar aí sobre o vídeo dele, né, para a gente terminar, ele fala que o Evangelho é de todos. O Kivitz, falando isso, ele acaba separando as pessoas ali em gênero, né, o todos, o todos e os todas. Só que a gente precisa entender que ele fazendo isso acaba com um dos versos mais bonitos da Bíblia, que todo mundo sabe de cor, que é João 3,16, que fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, todos aquele que nele crê, todos abrange toda a humanidade pode ser salva por causa de Cristo Jesus. O Cristo que veio ao mundo, ele veio para todos, para a humanidade inteira. E se a pessoa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepender dos seus maus caminhos, ele está de braços abertos para fazer com que essa pessoa tenha comunhão de volta com Deus. Jesus, ele inclui a todos. Jesus é aquele que de fato dava, como diz aqui os mineiros, dava ideia para todos, né? Ele incluía a todos, era o leproso, era o pobre, era a viúva, era todos aqueles que eram desafortunados, mas ele não aceitava tudo que as pessoas faziam, ele incluía, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de inclusão e de arrependimento, é uma mensagem onde Jesus vem e nos salva, vem e nos ama, mas é uma mensagem de arrependimento, onde a gente se arrepende de fazer aquilo que Jesus não gosta que a gente faça. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem como a gente pegar e a gente pregar o Evangelho só em parte e esquecer de uma outra parte. Um exemplo que eu quero dar aqui é que Jesus ama o brasileiro, Jesus aceita o brasileiro, mas Jesus rejeita o jeitinho brasileiro, aquele jeitinho que a gente tem de tentar passar a perna para tentar ganhar vantagem, de tentar mentir para tentar ganhar vantagem, de às vezes tentar ali ignorar alguma coisa que tem a ver com dinheiro para tentar ganhar mais dinheiro. Jesus ama o brasileiro, mas Jesus rejeita o jeito brasileiro. Não é porque Jesus está rejeitando o jeito brasileiro que ele está rejeitando o brasileiro como pessoa. Ele quer o brasileiro, mas ele quer ali também o arrependimento. E ele quer que o brasileiro não viva do jeitinho brasileiro, mas ele quer que o brasileiro viva do jeito do céu. Pense nisso e eu quero saber o que você acha desse assunto. Comenta aqui embaixo, você também tem visto aí as presepadas que o Ed René Kivitz tem feito. O que você acha delas? Comenta aqui no nosso canal. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar e também não deixa, de adquirir as nossas histórias em quadrinhos. São formas e ferramentas para a gente falar do Evangelho para as pessoas, inclusive para os mais jovens. Essa história em quadrinhos aqui da Warrior é sensacional. Escrita por mim, desenhada por Joel. A Warrior
faz parte do universo dos Supermanos, é uma super heroína cristã que tem poderes de voltar no tempo. Ela descobre que ela pode voltar no passado e decide voltar para um tempo na história. Sensacional essa história em quadrinhos aqui, feita para introduzir o evangelho para as crianças. Você está com dificuldade em introduzir o evangelho para o seu filho, para o seu sobrinho ou para as crianças da igreja? Compre ao Warrior, porque você vai ter uma história de super-herói, vai chamar a atenção deles e que vai falar de Jesus para eles, beleza? No mais é isso mesmo. Lembra de comentar aqui o que você acha e não deixe de assistir outros vídeos aqui do nosso canal. Clicando em qualquer um, você vai continuar conversando comigo e a gente vai continuar falando um pouco sobre diversos assuntos sobre o cristianismo. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima.